E aí, prof de idiomas, pronto para a segunda metade da aula sobre neurociência? Está começando agora. Espero que seja útil para você. Um abraço. Então, como é que você pode ativar a dopamina? Existem duas técnicas básicas que você pode utilizar. É a ativação de memórias positivas e o elogio. Dessa forma, você faz o seu aluno voltar para aquele estado de calmaria onde ele aprende. Digo isso em momentos em que ele está frustrado, por exemplo. Não conseguiu fazer um exercício, ou olhar para sua cara e falar assim, eu não consigo aprender isso, nunca consegui. Quantas vezes a gente já não passou por isso com algum aluno, não é verdade? Vou dar um exemplo. Eu tive um cliente extremamente bem-sucedido, membro da Academia Brasileira de Engenharia, formado no ITA, criador de projetos de engenharia muito significativos no país e de empresas muito bem-sucedidas, no plural empresas, mas que na área de inglês ele patinava em alguns pontos ainda. Então havia momentos em que ele se sentia frustrado. O que é que eu fazia? Eu trazia à memória tudo que ele já tinha conquistado e construído. Mostrava para ele que um homem capaz disso também é capaz de aprender e dominar um idioma. Dessa forma, ao lembrar dessas coisas, ele ficava mais tranquilo e evoluía no exercício e na atividade proposta. Ou então, um outro aluno que eu tive também, um outro cliente, que tinha dificuldade, se sentia frustrado com grande frequência. Dessa forma, eu elogiava ele a cada novo avanço, mostrava o que ele já tinha evoluído e dizia, muito bem, parabéns e tudo mais. Parece que isso não funciona ou que isso é balela, alguma coisa muito simples, mas não é. Assim, você está ativando o cérebro do seu aluno a produzir dopamina, acalmar e aprender melhor. Outra coisa que ativa a dopamina é o movimento. Tem alunos que precisam se movimentar. Está cansado? Estica o braço, faz um alongamento, faz um movimento. Eu, por exemplo, eu tenho necessidade de me levantar com uma certa frequência. Andar, me movimentar, pegar alguma coisa. Isso a cada 20 minutos em média. É assim, eu reenergizo, respiro e volto com mais foco e mais atenção. Então observe aquele aluno que boceja, observe aquele aluno que abaixa o ombro. Tudo isso é sinal de que ele precisa se movimentar. Experimenta, você vai ver que ele volta logo em seguida, bem preparado para continuar a aula. Vamos falar da endorfina. Duas coisas essenciais, sorriso e elogio. Toda vez que você, professor, fica olhando sisudo ou sério, gera desconforto. Então, aprenda a sorrir mais, mesmo quando seu aluno erra, mesmo quando ele não atinge o objetivo. Olhe para ele, sorria e fala, olha, vamos lá de novo, tenta de novo. Isso gera empatia. É como um espelho. O aluno, ao ver o seu sorriso, ele vai se sentir mais confortável. E dessa forma, ele vai também relaxar. E o elogio tem uma função muito parecida. Não só produz a dopamina, mas ele também produz a endorfina. O aluno se sente capaz. Elogie bastante. Você vai ver a diferença que isso faz no seu aluno. Vamos falar do neurotransmissor mais importante para a aprendizagem, a serotonina, porque ela está intimamente ligada com a motivação. E aqui eu não estou falando de motivo, estou falando de motivação mesmo, que é aquilo que mantém o seu aluno no constante movimento para aprender. Qual é a diferença? Existe técnica para aplicar e a gente vai ter uma aula especificamente sobre motivação e motivo. Então eu não vou aprofundar nesse momento. Mas só para você ter uma ideia, eu tenho um cliente que sempre disse para mim que ele queria aprender inglês porque ele queria entender filmes sem legenda e não ter dificuldade com isso. E utilizar essas expressões bem do dia a dia, bem bacanas, bem de nativo. Só que eu percebi que isso não era exatamente o que faria ele aprender. E usando a técnica correta, eu acabei descobrindo que, na verdade, ele queria era mostrar para o irmão dele, mais velho, que tinha um inglês melhor que o dele, de que ele era capaz de competir com esse irmão. Então, quando a gente utiliza essa técnica, a gente descobre qual é a real motivação. E descobrindo essa motivação, a gente consegue ativar a serotonina. Em momentos de desânimo, em momentos de frustração, em momentos até em que o aluno fala em desistir, lembre o aluno onde ele quer chegar e o que ele realmente quer. Isso dá um gás novo e faz com que ele continue nessa caminhada, porque isso gera nele um otimismo. E é esse otimismo que faz a gente acreditar que a gente pode chegar lá. E o último neurotransmissor é a ocitocina. Esse é muito poderoso porque ele reflete todas as nossas conexões importantes. Então, traga sempre a memória do seu aluno como ele vai poder interagir com pessoas que são fundamentais na vida dele. Ou poder conversar no mesmo nível que essas pessoas, ou até mesmo mostrar que ele está evoluindo.
Isso faz com que ele se mantenha empolgado, ele se mantenha focado. Uma coisa que também é muito interessante é o elogio. Tá vendo como está tudo interligado? Quando você começa a entender a função de cada uma dessas coisas, você começa a usar de maneira proposital, pensada e consciente para fazer o seu aluno chegar aonde ele quer chegar. Tudo isso leva o seu aluno ao que a gente chama de estado perfeito de aprendizagem. O que é isso? É o estado em que ele está completamente relaxado, calmo, otimista, feliz, satisfeito com a evolução dele e, consequentemente, com a sua aula, gerando uma fidelização que é importante para você, porque não tem aquela oscilação de aluno parando toda hora. Mas como ajudar o seu aluno a chegar nesse estado perfeito de aprendizagem? Porque existe o seu papel, que são essas dicas que eu já te dei de como ativar, mas existe o papel do seu aluno. E aí vai exigir de você um pouco de paciência e de algumas técnicas para usar em sala de aula e ensinar o seu aluno a usar fora de sala de aula. A primeira coisa delas é a respiração. Você sabia que a gente funciona como um espelho na respiração do outro? Pois é, quando o outro está respirando ofegante, ou acelerado, ou ansioso, o nosso nível de cortisol, o nosso nível de adrenalina também sobe. Então você pode usar o oposto. Uma respiração calma faz com que o seu aluno também acalme. Uma respiração profunda, com a saída do ar pela boca, com um barulho, vai fazer com que o seu aluno entre nesse estado mental. A gente vai ter uma aula específica sobre ondas cerebrais e como ativar as ondas corretas, certo? A história delas, o momento de cada uma delas na nossa vida, desde a infância até a vida adulta. E a respiração, ela controla essas ondas cerebrais. Então, aqueles alunos que são mais frustrados ou mais ansiosos, exercite você a fazer um controle de respiração. Então, inspire sempre pelo nariz, segure por alguns segundos e solte pela boca. Dessa maneira bem discreta, aos poucos, o seu aluno vai entrar no mesmo ritmo de respiração que você. E ao diminuir as ondas, as químicas cerebrais são produzidas mais fácil. E aí você consegue utilizar e atingir o perfil de aprendizagem de cada um dos seus alunos, que é muito individual. Antigamente a gente pensava em grupos. Hoje já se sabe que cada um é único e aprende de forma única. Outra coisa que ajuda demais o seu aluno a melhorar a performance do aprendizado é a meditação. E não estou falando de meditação de 1 hora e meia ou 2 horas, não. Existem muitos aplicativos, existem muitos vídeos na internet, no YouTube, por exemplo, que mostram como você pode fazer uma meditação rápida, de 5 minutos, de 10 minutos. Eu sempre aconselho os meus alunos a fazer uma meditação assim que eles acordam, porque é um momento em que o nosso cérebro está mais calmo. E essa meditação cria uma realidade poderosa, porque a meditação não só modifica as ondas cerebrais, mas também induz a produção dos neurotransmissores positivos do aprendizado. A meditação com controle de respiração é um grande aliado. Inspire contando até 7, segure contando até 4 e expire contando até 8. Mais ou menos assim. Inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, segure 2, 3, 4, expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não precisa ser segundos, pode ser rapidinho assim. E quando você expirar, você inspira pelo nariz, e quando você expirar, expire pela boca, fazendo o som de ou tanto um quanto o outro funciona. Parece a história da carochinha, mas estudos científicos mostram que essa respiração reduz o nível de ansiedade, reduz o nível de frustração e faz com que o seu aluno, ao relaxar, aprenda melhor. Isso não é coisa mirabolante, não é a história da carochinha. Então, você pode pesquisar, você vai encontrar esses estudos. No final desse vídeo eu vou mostrar alguns links que você pode utilizar para ter certeza do que eu estou falando. Não é algo da minha cabeça, é algo que eu estudei e que eu estou podendo passar para você. E outra coisa que gera no seu aluno esse estado perfeito da aprendizagem é a segurança. A segurança porque ele está entendendo não só o que você está dizendo, não só o que fazer, mas o porquê, o caminho, como aquilo funciona na hora que ele aprende. E além disso, a comparação com a língua materna. Essa história de que você vai ensinar um idioma sem usar o português é um pouco história da carochinha já.
já se descobriu que não funciona assim. E que sim, a comparação com a língua materna pode ser de grande benefício. Não estou falando de você usar o português a todo momento na sua aula, não. Eu estou falando em momentos específicos. 2 exemplos que eu utilizo com os meus alunos, que na verdade eu chamo de clientes e vou passar a usar essa palavra aqui. Número 1, quando a palavra é muito concreta. Por exemplo, a palavra denim em inglês. Ela significa brim em português. Mesmo que eu explique em inglês o que é um brim, ele é um tecido feito de algodão que passa por um tratamento químico que torna ele um pouco mais resistente. Você não vai entender que eu estou falando de brim. Então, traduz. Fica muito mais fácil, você ganha tempo, porque afinal de contas o seu aluno está pagando para praticar. Um outro exemplo é quando a palavra é muito abstrata. Exemplo, such. Such significa tal em português. Por mais que eu tente explicar o que é tal, e por mais que eu dê exemplo, o aluno pode não entender. Então eu traduzo, economizo o tempo e deixo o meu aluno muito seguro. Faz a mesma coisa. O seu aluno, cliente, vai gostar e vai aprender com mais facilidade. Ele vai se sentir mais seguro. E para terminar essa primeira parte sobre a neurociência, eu quero falar do benefício que todos esses gatilhos, provocando os neurotransmissores e ativando cada um deles, traz para o seu aluno. Todos eles facilitam a memória. Você já percebeu que existem memórias emocionais que você jamais esquece, mesmo da tenra idade? Por quê? A química produzida, esses neurotransmissores utilizados são tão poderosos que eles geram uma conexão permanente para o bem e para o mal. Tem coisa que você passou, que você não gostou, ou que foi chato, ou que pode ter marcado você, que você jamais esquece também. Então, você utilizando isso de forma consciente nas suas aulas vai fazer com que a memória do seu aluno seja ativada da maneira correta e mais permanente. Gere emoções positivas nos seus alunos, nos seus clientes. Você vai ver que o aprendizado deles vai melhorar muito. Aluno feliz é aluno satisfeito, é aluno que aprendeu melhor. E aí, o que você achou? Comente aqui embaixo, diz aí o que você achou, se você aplicou, como é que foi para os seus alunos e bora conversar. Vamos debater. Eu tenho certeza que você vai começar a gerar clientes, alunos mais satisfeitos. E agora, dá uma olhada nos links dos estudos que eu falei para você. Até a próxima!